Bom, nós vamos passar um tempo juntos e eu queria me apresentar, falar um pouco da minha história e sobre esse tema também, que é a igreja e a cidade, ok? Vamos ver se funciona aqui. Igreja e a cidade. Eu coloquei, trabalho sempre essa imagem da bicicleta, porque as grandes cidades têm redescoberto a bicicleta e eu fui, embora não pareça fisicamente, um usuário de bicicleta, gosto muito de andar de bicicleta e muito da cidade de Sorocaba eu conheci através do uso da bicicleta. Então, para mim, é um símbolo de como a gente conhece a cidade através da bicicleta. Eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês. É para cá, por favor. Essa é a minha família. Claro que a parte mais bonita é a minha esposa, a Aline. Nós nos conhecemos na época do período de seminário. Eu fiz seminário em Londrina, seminário período integral em Londrina. Fui para Londrina, a minha esposa era de lá, a família dela também, da igreja, de lá, da igreja. Nós trabalhamos lá, nos envolvemos. E na época do seminário eu me envolvi com o tema plantação de igreja. Começar uma igreja do zero, do nada. E eu cheguei para ela e falei assim: amor, eu sei que muitas pessoas que quando casam procuram uma vida de estabilidade, né? Querem sonhar com o apartamento, com a casa, mas Deus tem colocado no meu coração o desejo de começar uma comunidade do zero. Aí ela falou assim: olha, se Deus está falando com você, Ele precisa falar comigo também, então vamos orar. Aí nós oramos e Deus nos mostrou o coração dela, paz, para que nós nos mudássemos para Sorocaba. Então você imagina, eu casei dia 24 de janeiro de 2004, dia 31 estava morando em Sorocaba. Conhecia as pessoas da cidade, fui para lá para trabalhar junto com uma igreja, para pesquisar a cidade, conhecer a cidade, e ela foi comigo. Nós morávamos num apartamento bem pequenininho, ganhávamos muito pouco, ela era babá, ajudava a cuidar de algumas crianças numa ONG, e nós fomos compondo a nossa vida, conhecendo a cidade e plantando uma comunidade. Em 2007, no ano que nós iniciamos a igreja, nasceu meu filho Theo, aquele que está abaixo de blusa azul. O Theo tem 12 anos hoje, ele joga futebol, inclusive está agora participando lá desde ontem no processo seletivo, é uma peneira, né? Ele gosta de jogar futebol, eu não tenho habilidade nenhuma, mas ele gosta, quem sabe, né? Ele nasceu no primeiro ano, no início desse projeto de plantação. Então ele foi aquela etapa de início, a igreja começou a nossa casa. Você imagina que eu abri a sala da minha casa, a gente se reunia na sala, a minha esposa, ela tinha uma passadeira, a gente abria a passadeira, eu alugava o data show, colocava o data show na passadeira, virava no sofá, e aí ela pegava as crianças, ia para um outro quarto, e a gente começava ali com 8 pessoas. Nós começamos a nossa comunidade com 8 pessoas, na cidade de Sorocaba, na minha casa. Bom, no desenvolvimento da comunidade, em 2008, a Aline engravidou novamente, viu que lá é fértil o negócio, né? O pastor aqui, muita oração. A Aline ficou grávida do Enzo, que é esse menino que está no meio, e é justamente isso que ele representa para a gente. Ele é nossa vida como um todo de família. Ele é uma criança especial, ele tem uma síndrome rara chamada Arnold-Chiari, então eu tenho uma UTI em casa. Além de plantar uma igreja, estar no processo de plantação, nós moramos 1 ano e meio no hospital, aqui em São Paulo, Santa Joana, Santa Catarina, depois lá para Sorocaba, e hoje eu tenho essa UTI na minha casa. Ele tem 10 anos, vai completar 11 agora em agosto. É uma criança especial, portador de uma síndrome rara, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E ele tem sido um milagre na nossa vida. Primeiro porque ele é o paciente portador dessa síndrome mais velho do país hoje. Então, assim, no enquadramento da síndrome dele, ele é a criança mais velha. E ele tem a expectativa de vida de um dia. Um dia. Ele está conosco há 10 anos. Então, agora, você falou, nós estamos lançando um livro chamado Vivendo um Dia de Cada Vez. O que a gente aprendeu esse milagre de vivemos um dia de cada vez? Então, primeiro filho vem no início do projeto de plantação, o Enzo vem no meio, ele mobilizou as pessoas da comunidade. Foi um período que nós paramos de pensar em várias estratégias. A igreja chorou junto com a gente, a igreja apoiou a gente, cuidou da gente. Foi um período da gente, de fato, viver o que é uma comunidade de fé, uma comunidade cristã. Foi através do filho Enzo.
Aí veio o pirulito, aquele pirulito está lá em cima. A minha sogra chegou um dia para mim e falou assim, ó, para, dois, um atrás do outro. Olha, sogra, vai fazer vasectomia. Aí eu falei, nossa, mas a sogra te manda fazer palestra, um plano de saúde, tudo. Marquei, precisava pegar uma guia. Quando eu fui no hospital pegar a guia, minha esposa me ligou e falou, mas está onde? Eu falei, estou no hospital, pegando a guia, vou fazer mais guia e vou voltar para o grávida. Imagina a alegria do meu medo de contar com a minha sogra que a mulher estava grávida de novo. E veio o Luca é um doce de menino, também joga futebol. Ele joga no Magnus Futsal, uma equipe lá de Sorocaba também, ele está jogando agora, né? Fazendo um processo de peneira, joga também futebol, gosta de futebol, e ele deu a oportunidade de a gente passar em todos os ambientes que nós passamos, médicos, hospitais, para poder ouvir que ele estava bem. Então ele foi uma cura, ele tirou a amargura do nosso coração, tirou a tristeza e lhe trouxe paz, né? E ele nasceu em 2011, no ano que nós organizamos a igreja. Então tem um filho para cada período da igreja, um no início, um no meio e um quando nós organizamos, de fato, a igreja nasceu em 2011. Então daquela igreja, que nós começamos com 8 pessoas, a igreja cresceu. Hoje nós temos 2 encontros e nos reunimos em 2 locais. Um é no Morumbi, que é um bairro de Sorocaba, uma região de Sorocaba, e o outro é num hotel lá em São Paulo, que agora nós temos um local próprio. Nós estamos indo para um local maior agora, um lugar que vai comportar aí 700, 800 pessoas. Mantemos 2 ou 3 cultos no domingo, uma igreja que começou com 8 pessoas na minha casa. Né? Aí você fala assim, puxa, foi fácil? Não foi fácil. E uma das coisas que eu aprendi, e que tem muito a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, é que a cidade tem uma lógica. Se Sorocaba, que tem por volta de 700 mil, 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes na grande Sorocaba, já tem uma cultura diferente, um comportamento diferente, você imagina São Paulo, que é a realidade de vocês. Né? A minha formação no seminário foi uma formação rural. A nossa igreja presbiteriana, ela é uma igreja histórica, uma igreja antiga, assim como a igreja de Adventista da Promessa tem uma história, mas ela é uma igreja que tem as suas origens no contexto rural. Então, muito daquilo que nós entendemos como igreja ainda é no contexto rural. Os horários das nossas programações, a forma que a gente vive, e a cidade, ela tem um ritmo. E me parece que a igreja parou um pouco no tempo e a cidade avançou os horários, as programações, as coisas. Então, quando eu saí do seminário, por exemplo, eu ligava para as pessoas e falava, eu quero fazer uma visita. Falou, pastor, eu trabalho, eu saio 7h30 de casa. Não tem problema, posso ser 7h30? Não, 7h30 não dá porque eu tenho uma pós-graduação. Vou fazer visita. Aí eu pegava lá a listinha, ficava ligando para todo mundo, tentando encontrar um horário, não conseguia, porque as pessoas não tinham tempo. E eu não entendia isso. Ficava, puxa, será que eles querem visitar o pastor? Como está a vida deles? Aí chegava no sábado, ligava de novo, falei, e aí, posso te visitar? Falei, pastor, então, a minha esposa tem pós-graduação, ele está trabalhando. E comecei a perceber que existia uma forma na cidade diferente e que eu precisava entender a cidade. Precisava olhar para a cidade e entender como que as pessoas estavam vivendo. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, tinha uma programação na quarta igreja, que era uma reunião de oração às 7 horas da manhã no domingo. E foi uma reunião que durante a década de 60, 70, funcionou porque muitas pessoas vinham, muitas pessoas participavam da oração, e eu me envolvi com aquele trabalho, e eu percebia que as pessoas não vinham, e quem vinha reclamava de quem não vinha. Na igreja é assim, né? É igual quando eu ia almoçar na casa da minha mãe reclamava que meu irmão não tinha ido almoçar lá, e não falava de mim que estava lá, não é assim? Às vezes na igreja a gente fala, puxa, cadê aqueles irmãos que não vieram? Por que aqueles irmãos não podem orar? Então a gente ficava preocupado com isso, e eu fui começar a entender por que as pessoas não vinham 7 horas, as pessoas, pastor, 7 horas, domingo é o último dia da semana, para a gente, é o primeiro da semana, que a gente não tem o que fazer, então a gente precisa arrumar as coisas da casa para ir para a igreja depois, então 7 horas é um horário difícil. E aí a gente reunia as pessoas, vamos mudar o horário? Vamos ajustar o horário de acordo com a programação? As pessoas mais velhas falaram, não, sempre foi 7 horas da manhã. Há 38 anos essa reunião de oração às 7 horas da manhã. Então, irmão, mas quantas pessoas tem essa oração? Tem 4. Então, tem 4. Primeira meia hora, esses 4 reclamam das outras 100 que não vêm.
Então vamos tentar fazer um horário diferente. Eles não quiseram. Aí nós temos a seguinte proposta: fizemos 2 horários de adoração. Um horário às 7 horas e outro horário às 9 horas. E aí aconteceu, as pessoas começaram a vir às 9 horas. O grupo chegou maior e tudo mais. Aí chegou o momento que o grupo das 7 entendeu e veio para as 9 horas. Ainda continua em condenação há mais de 40 anos. Ou seja, alguns ajustes, sem negociar aquilo que nós acreditamos, os princípios da igreja, do Evangelho, eles servem para nós compreendermos que a vida das pessoas mudou. E quando eu falo que a vida das pessoas mudou, não é deixar o mundo entrar na igreja como nós sempre tivemos medo, não é essa a ideia. Mas a gente pensar, olhando para a nossa própria vida, que algumas coisas mudaram. E diante dessa mudança, há alguns desafios. Não é assim? Eu tenho 3 filhos. Um de 12, um de 10 e um de 8. Eles não são iguais. Embora eu tente fazer com que eles sejam iguais, eles não são iguais. Antigamente era mais fácil, né? Você tinha 8, 10 filhos, criava tudo de um jeito só. Hoje você não tem mais essa possibilidade. Você tem um custo muito alto para ter um filho. Você tem uma comunicação com cada filho. Cada filho gosta de um tipo de coisa. Cada filho come um tipo de comida, não é assim? Cada filho tem um tipo de comportamento. Agora, eu ensino a eles o mesmo princípio do Evangelho, da vida cristã, dos valores de caráter, de personalidade. Mas eu tenho demandas individuais que cabem a cada filho. Nós, como igreja, principalmente nós que vivemos já há um bom tempo numa caminhada, igrejas de linha histórica, a gente está diante de um grande desafio. Ou a gente fecha os olhos, tapa os ouvidos para uma nova realidade, e a gente vai morrer, vai fechar. Eu estive nos Estados Unidos o ano passado visitando algumas igrejas que tiveram mais de 500 membros, que hoje são museu, restaurante, por causa da secularização, né? Porque as pessoas não ficaram atentas a essas coisas que estavam vindo, as coisas novas. Ou nós vamos para um outro lado, a gente deixa o mundo entrar, muda as coisas para mudar, achando que só isso basta. Também não é isso. Então o desafio de hoje é a gente encontrar princípio. Aonde nós encontramos esse princípio? A palavra. Vamos partir da palavra, para que essa palavra seja para a gente então a referência daquilo que nós queremos ser igreja na cidade. Ok? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, cortou um pouco o texto, diz assim: pelo contrário, ele abriu mão. Quem abriu mão? Jesus. O texto fala sobre o esvaziamento, né? A teologia chama essa palavra de kenosis. Deus se esvazia em Jesus. Jesus se entrega, se humilha por nós, se dá como oferta pela nossa vida. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. A gente entende que esse texto fala da encarnação. Jesus, ele é a expressão desse Deus vivo, e ele tem uma vida comum às pessoas. Qual é a única coisa que Jesus não experimentou aqui no mundo, na terra? O pecado. Agora, fora o pecado, que diz respeito à nossa natureza, Jesus viveu a vida como uma pessoa comum. Ele trabalhou com seu pai, ele se relacionou com pessoas, ele esteve em vários ambientes, ele chamou 12 discípulos que eram pessoas distintas, diferentes umas das outras. Então, se a gente olha para Jesus, Jesus não era um ET. Jesus, ele não era alguém distinto da cultura, e possivelmente a gente estuda lá em Isaías que ele, por exemplo, não tinha formosura, né? O texto diz que nele não encontraram beleza alguma. Ele era um homem do povo, comum, que se relacionava. O que isso nos diz? Que nós devemos estar atentos à encarnação, à igreja próximo, perto da vida das pessoas. Esse para mim é um princípio importante para a gente começar. A igreja, ela deve estar conectada à realidade das pessoas, próxima das histórias de vida, próxima de quem as pessoas são, como Jesus era. E qual é então o nosso grande desafio, partindo da ideia de que Jesus é o modelo? Ele se envolvia, mas ele não pecava. Ele estava próximo das pessoas, curando, se envolvendo, participando, e de alguma forma, e isso a gente entende que era
a diferença, porque ele era o Filho de Deus, Salvador, ele não pecava. Nós temos o grande medo como igreja, e talvez aqui algumas pessoas estão pensando assim, onde o Caio vai? Nós temos medo de nos envolvermos com a cidade, deixarmos o mundo entrar e pecar, não é isso? Não tem isso. De discutir algumas coisas, errar, se exceder, deixar de ser bíblico. Mas Jesus, ele tinha tanta convicção no chamado de Deus para a vida dele, preste bem atenção nisso, que isso não o impediu. Os religiosos acusavam Jesus. Poxa, mas como assim? Você está indo lá com os beberrões, com os publicanos, com os corretores de impostos. Os religiosos questionavam isso. Como que você pode ter uma vida comum? E Jesus dizia assim, olha, vocês estão sendo contraditórios, porque os médicos, os que estão sãos, não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. E talvez aqui esteja algum dos equívocos da igreja. A gente é uma igreja para pessoas boas. Nós queremos ser uma igreja para gente que tem saúde. E gente enferma dá trabalho. E a gente precisa de envolvimento, de relacionamento. A gente precisa olhar para a cidade, perceber. Vocês estão agora de mudança, eu vi o Fabiano falando sobre isso. Aonde que a igreja vai encontrar sentido? Como que a igreja vai encontrar uma estratégia para pregar o Evangelho, para ser um instrumento na vida de pessoas? E aqui eu quero colocar um tema um pouco delicado para muitos aqui. Na minha igreja essa é uma triste realidade, ok? Eu estou falando dos mais jovens, estou falando dos mais velhos aqui. Eu sou já acho que a quarta ou quinta geração de presbiteriano. Quando eu vou falar em algumas igrejas, eu faço sempre uma reflexão. Aonde estão os filhos de vocês? Estou me referindo aqui aos mais velhos. Cadê os filhos de vocês? Porque na nossa igreja, durante a década de 90, o ano 2000, nós perdemos muitas pessoas. E nós perdemos pessoas por discussões que não tinham nada a ver. Bateria, louvor, grupo, um tipo de roupa. Quantas pessoas não estão entre nós hoje? Porque nós nos apegamos às coisas periféricas. Não precisa se responder, ok? Não fique chateado comigo, porque essa é uma realidade que eu vivo na igreja presbiteriana. Então a igreja, ela discute alguns assuntos que nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a fazer o quê na cidade? Vamos lá. Somos chamados a fazer uma coisa: discípulos. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos e batizando em meu nome. Eu vi um vídeo do Fabiano muito bonito, uns dias atrás aqui, de batismo da igreja. Essa é a missão da igreja: fazer discípulos, batizar. Agora, se a gente parar para avaliar, nós nos fechamos. Nós discutimos coisas que não são da comissão e da missão. A gente gasta energia, tempo, com coisas que não dizem respeito à missão. Ao invés de estarmos pregando o Evangelho, ao invés de estarmos preocupados com a vida das pessoas, nós estamos preocupados com a cor da parede, nós estamos preocupados com a quantidade de música, nós estamos preocupados com uma série de detalhes que não diz respeito à nossa missão. Então essa é a nossa introdução. E aí eu quero avançar para ser um pouco prático com vocês, para não dar sono, porque eu sei que vocês comeram bastante agora na hora do almoço. E se for as mesmas pessoas que cozinharam no dia que eu vim aqui na pós-graduação, na especialização, meu Deus, que delícia. Então eu sei que vocês estão andando com sono. Vamos lá. Quando a gente olhar para a cidade, vamos fazer um seguinte exercício. Vamos nos colocar, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, no lugar dessas pessoas. Vocês param para pensar como que os vizinhos nos olham, como que a cidade olha para nós? Uma vez eu fiquei pensando nisso, porque às vezes eu vou em alguns lugares e eu falo assim, eu sou pastor. O cara fala, pastor. Aí eu vou fazer uma visita para uma pessoa, estou num lugar, já aconteceu comigo de eu fazer um crediário, alguma coisa ser reprovado, infelizmente é a nossa triste realidade. Ou eu vou fazer uma visita e o cara vai até a porta para saber com que carro eu estou indo embora, né? Aí na hora que ele vê minha Melivona lá 2005, fala, pô, esse pastor eu vi por levar os outros, né? Então, pneu careca, o cara igual eu, né? Qual que é a imagem que as pessoas têm de nós? Então, alguns anos atrás, juntamente com algumas pessoas, nós fizemos uma pesquisa
o pastor inclusive publicou essa pesquisa com outros itens, nós retiramos a pesquisa. O que as pessoas veem de nós, a barreira da imagem? Quando você fala assim, olha, eu sou evangélico cristão, participo da Igreja Adventista da Promessa, qual é a fisionomia disso? Ok? Vamos colocar no lugar das pessoas, o que elas imaginam de nós? A cidade. Elas têm um preconceito devido aos movimentos religiosos e ao cenário gospel. Então elas veem na internet um monte de coisa e elas acham que a nossa igreja é igual ao que eles veem lá, não é assim? Quando chega na faculdade, no trabalho, no seu vizinho, fala, vamos na minha igreja e fala, mas espera aí, a sua igreja é aquela que faz isso, que faz aquilo? Eu sempre digo, infelizmente, que hoje nós temos que falar para as pessoas o que nós não somos, para elas entenderem o que nós somos. É uma loucura isso, você entendeu? Então quando você chega no seu trabalho, você tem que falar assim, ó, na minha igreja não tem isso, na minha igreja não faz isso, na minha igreja não faz isso, faz isso. Tem que falar o que você não é, o que você não faz. Para falar, pô, então é legal, acho que eu vou lá. Não é assim? Porque tem um preconceito, infelizmente, devido a todo esse movimento que nós vivemos, de mau testemunho em relação aos últimos anos, principalmente no nosso país. Triste isso. A primeira coisa que elas têm medo de proibições. Elas perguntam para a gente, o que não pode na sua igreja? Não é? Isso aqui, gente, não é a minha opinião, ok? O que elas pensam. A pessoa chega lá e fala assim, vamos na minha igreja, está tendo uma conferência missionária, estamos tendo um músico, mas tem o culto do amigo, vai ter isso, tal. Eu vou, legal. Mas o que não pode lá? Pode assistir isso, não pode fazer isso? Porque durante muito tempo a igreja se preocupou mais com aquilo que pode e não pode do que com a mensagem do Evangelho. Então, para elas, ir à igreja é deixar de fazer algumas coisas, ok? Evangélico é fanático. Interessante que na pesquisa saiu essa expressão fanático. Nós queremos entender por que as pessoas falavam isso, que o fanático. E sabe o que eles falaram? A ideia do fanático aqui é o cara que se ausenta da família para estar na igreja. O fanático é aquele que cega para todas as coisas da vida e só procura a igreja. Quando a gente pensou fanático, a primeira vez que eu vi, falei o seguinte, fanático é o cara que discute muito, que é durão. Não, as pessoas dizem que fanático é o cara que ele esquece a esposa, esquece os filhos, não fica mais em casa, não participa de nenhum aniversário da família, não participa de nada, só fica pensando, comprometido com as coisas da igreja. Então, para muita gente, ir na igreja significa que eu vou ter que abandonar tudo, minha família, meus amigos, tudo, e eu vou virar fanático. Essa é a ideia que eles têm, ok? Não fique bravo comigo, são as pessoas que responderam a pesquisa. Lá só falam em dinheiro, não é assim? O pessoal vai assim, você vai lá, o pastor vai dar uma palestra, vai fazer alguma coisa, fica o culto inteiro pedindo dinheiro. Hoje é o maior preconceito que as pessoas têm em relação à igreja. E aí, como que é lá? Infelizmente, por tudo aquilo que a gente vê na internet, na televisão, as pessoas pensam nisso. Na nossa casa, nossos amigos, na faculdade, as pessoas pensam assim. É triste dizer isso, mas é verdade. Então, quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas acham que eu sou rico, ou que todo o dinheiro que é dado na igreja vem do pastor. Porque elas veem isso. Na sua família as pessoas podem questionar você isso com o trabalho, as pessoas pensam assim, infelizmente. As pessoas vão na igreja porque lá resolvem-se os problemas que nós não resolvemos de outra forma. Então chega lá no trabalho e você viu fulano até na igreja, porque nós estamos numa crise conjugal, procura a igreja. As pessoas têm essa ideia de que ir à igreja é você procurar resolver um problema. Então eles falam assim, mas como que foi na sua igreja? Meu casamento está legal, estou em crise conjugal, meus filhos não trabalham, estou em crise financeira, estou doente. Então elas acham isso, que quem está na igreja tem problema. É uma assimilação que elas têm. E não tem nada a ver com o sentido. Nós estamos aqui para o sentido da vida. Essa é a ideia do Evangelho. Outro item, a igreja só conta histórias fantasiosas. Mas vou acreditar naquilo que a Bíblia fala. Na pesquisa teve um cara que respondeu assim, eu não acredito em Papai Noel. Olha o preconceito, ele acha que nós acreditamos em Papai Noel. Ele não conhece, mas eles acham que na igreja tem história fantasiosa. Decepção com a igreja. Deixa eu dizer um item aqui, triste de falar, que é uma coisa que eu me assusto, a quantidade de pessoas machucadas e feridas pela igreja. Já teve a oportunidade de evangelizar alguém?
E você começa a contar, e o cara fala assim, então, rapaz, olha, eu já fui da igreja, e eu tive que sair. Mas por que aconteceu isso? Na época do líder, do pastor, na época isso. O que você encontra de pessoas hoje feridas pela igreja? Você quer ver um dado? O IBGE diz que 20% da população é evangélica. E diz que 20%, desses 20%, 14% são desigrejados. Faz uma conta simples. Quantos habitantes tem Santa Amaro aqui no bairro? Quem sabe? Em aproximado? Só em Santa Amaro, a região? Na região leste, aqui é o leste, né? O sul, vou pegar o sul, 3 milhões. 3 milhões, a IBGE diz que 20% é evangélico, certo? 20% dá 600 mil. 600 mil evangélicos nessa região, a Zona Sul, ok? Desses 600 mil evangélicos, 14% são desigrejados. Então, 14% vai dar aí mais ou menos 90 mil pessoas. A maior igreja da Zona Sul é de desigrejada. Isso é dados. Porque a igreja, ela cresceu no país e ela está produzindo um movimento agora assustador de desigrejados. Tanto isso é verdade que talvez algumas pessoas que estão aqui vieram de outras igrejas, encontraram aqui uma igreja para serem acolhidas, amadas, estão felizes aqui porque fizeram esse movimento. Deixa eu contar uma experiência pessoal para você. Eu nasci na igreja evangélica presbiteriana, bisavô, avós, meus pais, e na década de 80, ok? 87, a minha irmã do meio engravidou. Ela tinha 14 anos. Você imagina a bomba que isso foi? Eu morava em Registro, uma cidade bem pequenininha. Isso foi um assunto para a cidade, para tudo mais. E a gente, eu era muito pequeno, e eu lembro que o pastor veio na nossa casa, e estava aquele burburinho, aquela situação toda. O pastor chegou para os meus pais e falou assim, olha, para evitar problema, é melhor ela não ir na igreja agora, espera a criança nascer. Quando a criança nascer, ela chegar com um bebê na igreja, é melhor do que ela chegar mais de tudo. Ele falou exatamente isso. Os meus pais ficaram 20 anos sem ir na igreja depois desse conselho. 20 anos. Eles ouviram, ok, pastor? Meu pai falou, quem quiser ir na igreja vai, nós só não vamos mais. Naquele momento, meu irmão saiu, não voltou até agora. Essa minha irmã voltou, minha outra irmã está comigo, são ovelhas minhas, inclusive. Batizei os meus pais. Eu perdi os meus pais agora recentemente, eram minhas ovelhas, mas eles demoraram 20 anos para voltar, por um conselho indevido. O que tem de gente na cidade que é decepcionada, frustrada, magoada com a igreja, por diversos motivos, questões morais, de disciplina, questões de gosto musical, de discussões de sala de aula, questões de ingratidão e não reconhecimento. Olha, se a gente fosse abrir aqui, a gente ficaria a tarde inteira contando várias histórias do quanto nós temos tido contato com pessoas feridas pela igreja. Claro que são aqueles que têm motivo real e tem aqueles que saem magoadinhos porque às vezes não fazem a vontade dele. Isso é fato. Mas que tem. Você possivelmente já encontrou pessoas assim no seu relacionamento. Eu encontro sempre. Sempre. Uma coisa muito comum que acontece na nossa igreja, temos um projeto de discipulado também. Eu começo a evangelizar alguém, algum discipulador começa a discipular alguém, a pessoa gosta do evangelho, se identifica, diz, pastor, tem um problema, meu marido ou a minha esposa, eles não querem ir, mas por quê? Porque eles já foram da igreja na adolescência e juventude, eles não querem mais. Tem motivo, isso é muito comum. Eu tinha um programa de televisão na cidade de Sorocaba durante alguns anos, porque eu recebi de mensagem de pessoas assim, e ele fala, eu fui da igreja, cresci na igreja, mas saí por causa disso, mas saí por causa daquilo. Essa é a realidade. Evangélico é um lugar meio assombroso. Vou contar uma história aqui, tá bom? Um pouco engraçada para dar uma relaxada e acordar quem está dormindo. Quando nós começamos a igreja, nós tínhamos um salão bem pequenininho, assim, que daria como se fosse um quadrado ali, pegando onde está a mesa de som, um quadradinho. Era bem pequenininho, a igreja foi crescendo até onde nós estamos hoje. Aí, tinha uma moça que começou a vir na igreja com o marido ficava em pé na porta. Ela sentava e o marido ficava em pé. Não sentava em pé ali, não podia não estar ali, mas estava do outro lado. Não é o seu caso. Mas ele ficava em pé, e durante
semanas, meses, ele ficou em pé até o dia que ele sentou, se envolveu na comunidade, fez parte da classe discipulada, foi batizado. Depois de um tempo eu chamei ele e perguntei, cara, por que você ficava em pé lá? Rapaz, eu tenho medo de Chico ia falar, vai ficar alguém demoniado aqui, posso me entrevistar? Eu morro de medo disso, eu vou sair correndo. Então eu ficava ali, se acontecer alguma coisa, eu já saía correndo. E aconteceu uma história interessante, porque eu acho que na segunda ou terceira vez que ele foi, acabou a luz da igreja. E ele achou que pronto, é agora. Ele saiu e foi pro carro. As pessoas têm esse receio, elas acham que vai acontecer porque elas veem na televisão e na internet. Elas não querem ser impostos a nada. Isso aqui já é um problema da cultura. Lá vão mandar em mim, o pastor vai mandar no meu carro, que corre por conta, pela minha namorada, lá vai ter gente se intrometendo na minha vida. Eu não quero nada disso. Elas não querem isso. Elas acham que a igreja vai controlar isso, né? Se pode assistir, se não pode assistir. Porque não estou dizendo se tem razão ou não tem razão, ok? A visão deles, nós estamos ouvindo. Elas acham que todas as igrejas são iguais, não é? Vocês sofrem de uma situação adventista no sétimo dia? Não, da promessa, tem que explicar, né? Não é assim? Nós somos presbiterianos independentes, tem a presbiteriana do Brasil, então a gente vive o que vocês vivem, a gente vive, né? Também, dessa explicação. Sem contar que nós temos um problema pior do que vocês, que é ninguém sabe falar presbiteriano corretamente. Então é presbiterizando, nunca dá certo. Você fala, tá aqui o pastor presbiterizando, presbiteriano. Não, irmão, tá aí, pastor, tá bom. Presbiteriano, né? Eles acham isso, que é tudo igual, que não tem diferença. Às vezes acham até que você está debaixo do mesmo ministério. Não tem essa diferenciação. É a imagem que eles têm em relação a isso. Falta de necessidade, eles acham que não tem porquê na igreja, porque eu tenho as coisas na internet. Hoje a moda, essa espiritualidade da pessoa achar que ela pode ser igreja, e essa é uma grande mentira, porque o negócio que eu sou igreja. Não, você não é igreja, nós somos igreja. Igreja é eclésia, é expressão coletiva, é um termo coletivo. Eu sou a igreja, sim, você representa a igreja, mas você precisa estar conectado a outras pessoas para ser igreja. Okay? Então esse papo de eu estou aqui em casa, oro a Deus, eu não preciso de igreja, você está fora do que a Bíblia apresenta. A Bíblia fala de comunhão, de viver juntos, uns aos outros. Não existe uns para mim só, eu e eu, existem uns aos outros, ok? Então tem gente que fala que não tem necessidade. Não entendem a linguagem, por causa dessa questão de nome, de terminologia, e eu não sei em que momento da nossa história entrou sigla, né? As igrejas adoram sigla, né? Sigla dos ministérios, lá na nossa igreja é MASD. O MASD, o que é MASD? No Ministério de Ação Social e Diaconia. A UMP, na FABAC também tem, na IAP também tem um monte de sigla, que a gente entende, mas quem está de fora não entende. Então, às vezes o pessoal chega lá e fala assim, quero avisar aqui o pessoal da UMP que semana que vem tem programação. Aí, o que é UMP? A União da Mocidade Presbiteriana Independente. Sabe? A gente tem um monte de siglas, as pessoas às vezes não entendem. A gente tem que parar de pensar nisso. Se comunicar o que é, usa sigla, mas explica o que é. A gente não explica, né? A gente tem que tentar decifrar. E aqui o último, que deu o maior índice de resposta. Sabe qual é a maior pergunta que o não cristão faz para quem é da igreja quando é convidado? Pesquisa, gente. Vão me chamar lá na frente? Vão pedir para me apresentar? Você sabia disso? Você deve ter ouvido o pedido de alguém. Cara, eu vou na sua igreja, mas não vou me chamar lá na frente. Vou ter que falar alguma coisa? Vou ter que ficar em pé? Morre de vergonha, não é? Chama-se agorafobia. As pessoas têm medo de exposição. Lá em Sorocaba aconteceu um negócio engraçado na igreja, que o pastor combinou com a comunidade, uma estratégia, ok? Mas eu não entendia isso. Ele chegava no momento do culto e falava, vai ficar todo mundo em pé, todo mundo em pé, todo mundo em pé. Que bom, olha você que está nos visitando, que bom, seja bem-vindo. Irmãos, 1, 2, 3, todo mundo que era da igreja sentava. Ficava só os visitantes em pé, assim. Tipo pegadinha, sabe? Tipo, bem-vindo, bem-vindo. O cara nunca mais voltava, tipo. Disposição, né? É claro que nós temos que acolher as pessoas, amar as pessoas, mas nós temos que olhar para esse receio. As pessoas têm vergonha, como você teve, pode falar. Essa pesquisa, essas respostas estão na ordem, assim?
Não, eu coloquei justamente para a gente ter uma estrutura para ficar repetitivo. Tiveram outros motivos, né? Sim, outras coisas, mas em menor número. Essas são as que tiveram maior resposta no percentual. Medo de exposição. As pessoas têm medo. Até tem um amigo pastor que participou disso, ele disse que quem gosta de ser reconhecido é quem é já da igreja, líder, pastor, presbítero, alguém tem cargo. Quem tem cargo gosta de ser reconhecido. Irmão, está aqui, nosso secretário regional, fulano, tal. Esse, a gente assim gosta. Né? Está aqui o pastor e tal, junto. Aliás, a esposa do pastor não gosta nenhuma, minha esposa não gosta de um lugar. O pastor fica em pé, tal, né? Pastor, político, líder, essas coisas, a galera gosta de ser reconhecido. Mas o não cristão, aquele que está vindo a primeira vez na igreja, ele quer ser acolhido, bem-vindo e tal, mas ele não quer ser exposto. Ele não quer. Isso é um fato. É claro que não quer dizer que são todas as pessoas que não são radicais. A grande maioria das pessoas tem essa preocupação. Quem aqui, por exemplo, nós vamos ter uma ideia, já ouviu de alguém essa pergunta? Lá na sua igreja, me chamar na frente. Quem já ouviu isso? Olha a quantidade de pessoas. É um sentimento de receio deles, né? Bom, essa é a barreira da imagem. Na barreira da imagem, infelizmente, nós não vamos mudar numa discussão. Né? A barreira da imagem, a gente vai tentar, na comunicação, eu percebi que vocês têm uma boa comunicação, vocês têm muitos jovens. A barreira da imagem vai ser desconstruída à medida que vocês vão se apresentando às pessoas, né? Com um cuidado devido, para que as pessoas entendam as coisas, né? Agora, há um outro problema. Agora nós vamos olhar para a cidade, ok? Primeira imagem, a ideia deles olhando para nós vamos olhar para a cidade agora. Na cidade tem algumas dificuldades. A barreira do comportamento. Nós vivemos uma cultura hedonista. A cidade, ela tem a individualidade e o prazer. Quem já andou de metrô que sabe disso? Está todo mundo no fone, no celular, pensando em si mesmo. Cidade é um lugar onde as pessoas são extremamente individualistas. Pensam na sua carreira, no seu trabalho, no seu prazer, na sua autossatisfação, né? Se você pegar uma fila de supermercado, no trânsito, você vai perceber isso. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Elas querem só... A gente viu o ano passado, quando acabou a luz, lembra que ficou uns dias sem luz? Sem combustível. A gente viu ali tipo um seriado de Walking Dead. Né? As pessoas brigando por combustível e desrespeitando a fila e não quer saber de educação. A cidade é uma cidade hedonista. O que é hedonista? É o culto a si mesmo. Então, vou fazer uma crítica que quem é da área entenda bem. Ok? Não é uma crítica a isso. Porque eu faço academia. Tem muitas academias na cidade. Você repara nisso? A gente tem uma área dentro da sociologia que é a área semiótica da imagem. Vamos olhar a imagem da cidade. O que mais tem na cidade hoje? Tem duas coisas que estão crescendo muito. Aí três. Farmácia. Meu Deus, farmácia porque a cidade está doente. Saiu essa semana que o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. A cidade adoece. Nós temos uma enormidade de enfermidade da cidade. Eu falo um pouquinho sobre isso. Farmácia e academia, salão de beleza, centro de estética. Por quê? Porque ela pensa na estética. As pessoas pensam na estética. O cara vai na academia, pega o celularzinho no espelho, bate lá, coloca lá no Instagram, vai lá, foi pago, não sei o quê. Por saúde, ok, precisa. Mas a cidade, ela tem alguns deuses. A cultura, ela de alguma forma, ela vai levando as pessoas para isso. Eu colocaria aqui, brincando, no terceiro dia tem hamburgueria, né? Todo lugar que você vai ter hamburgueria, né? Mas aqui eu estou com fome também, né? Mas hoje, você vai pregar o evangelho para as pessoas, você vai se relacionar com as pessoas, e nós estamos dentro da cidade, lembre-se disso, isso é muito importante, nós estamos na cidade, há um comportamento hedonista, as pessoas elas estão mais preocupadas consigo mesmo. Na igreja eles dizem assim, traz um pouco disso, o ar-condicionado, a coisa que eu gosto, a música que eu gosto, tudo é voltado para si mesmo. Quer ver um exemplo? Como que chama o celular na moda hoje? O que significa iPhone? Meu telefone. Não é? Um iPad? Meu próprio de nós. Tudo para mim, individualizado. As propagandas é você. E o evangelho? Nossa, eu tenho que morrer. Olha que loucura. A cidade coloca o homem no centro
o homem como centro do prazer de todas as coisas, e o Evangelho tira o homem do centro. O Evangelho desconstrói, a vida da comunidade, tomar nossa cruz, negar a si mesmo. E a cidade percebeu que tudo é baseado no prazer. Prazer. Aqui é um outro item que a gente poderia até trocar uma ideia depois, tema aqui relevante. Na sociedade hedonista há um distúrbio de sexualidade. O que é isso? O modelo sexual ele acaba sendo voltado para a escolha do indivíduo. E aí o grave problema, eu vou falar uma coisa aqui que não quero deixar vocês assustados, mas não é só uma afetividade. A igreja acha que o maior inimigo dela hoje é o homossexualismo. Nem existe mais homossexualismo, era uma afetividade. Eu vou falar que não. Um dos grandes, se não o maior, segundo os estudiosos, cristãos e não cristãos, na sexualidade nos dias de hoje é a pornografia. É a pornografia. Se você pegar o que as famílias estão sendo atingidas pela pornografia, é infinitamente maior do que os casos de famílias que estão enfrentando dificuldade com a questão da afetividade. Você pode ter na sua comunidade 1 a 2 pessoas lutando com a homofetividade, mas eu diria que, assim, que 70% a 80% dos homens, adolescentes, jovens e adultos lidam com a pornografia. Pesquisa, não fique bravo comigo. Então olha só, por que faz sucesso? Porque é a cultura do alto prazer, da autossatisfação. Então a gente está olhando para uma cidade individualista, que o cara briga por causa de uma vaga, que o cara quer prazer para só ele. A cidade é assim, ela tem essa cultura hedonista. Ok? O ser humano e a sua autossatisfação passam a ser o objetivo de tudo. Tudo é baseado no prazer. Uma outra barreira do comportamento, a cultura virtual, a internet. Né? Eu gosto muito dessa frase do Zé, é um amigo. Ele diz o seguinte: nós estávamos numa reunião, numa conversa, ele falou, e eu anotei essa frase e falei, cara, eu vou tornar essa frase famosa. Onde eu vou, eu falo, e todo mundo fala dele, procura aquele livro que está, foi ele que conversou, eu quero dar o crédito para ele. Ele diz: nossa geração é obesa de informação e faminta de significado. Então, vou dar um exemplo na minha casa. Meu filho, Luca, 8 anos, sabe tudo de tecnologia. Às vezes eu vou para uma reunião, um tablet, eu tenho um aplicativo chamado Evernote, que tem tudo aqui. Aí, esse dia aconteceu, ele chegar, cadê o Evernote? Foi o Luca, peguei o telefone e liguei em casa. Luca, foi você que apagou o aplicativo? Foi, pai. Mas por que você apagou? Não, consome muito a sua memória, não dá para instalar mais joguinho nenhum. 8 anos, ele sabe dar de tudo, em várias interfaces de tecnologia. A escola chamou a gente, ano passado, todos os pais da classe dele. 2 coisas que eles não sabem. Eles não sabem amarrar cadarço. Essa geração que tem o dedão mole não sabe amarrar cadarço. Segunda coisa, não sabe usar tesoura. Porque o dedão é muito mole por causa do celular. Você acredita nisso? Então, uma geração que tem informação sobre todas as coisas, mas é faminta de significado. São jovens e adolescentes que sabem tudo sobre todas as coisas. Já abriu um debate aqui, por exemplo, sobre o assunto da semana, que foi o Neymar. Todo mundo sabe detalhes aqui, de tudo. O que aconteceu, onde que foi, futebol, esporte, política, todo mundo, as séries de televisão, os filmes, todo mundo sabe. Muito conhecimento. A gente vai trocar o vinho em casa, a gente coloca no YouTube, tem um cara ensinando a trocar o vinho. É impressionante. Você perde uma tampa de uma pecinha. Se você descobrir um negócio na internet que eu achei fantástico. Sabe aquela caixinha de tomada, quando quebra onde você parafusa? O que a gente fazia antigamente? Quebrar e trocar a caixinha. Não era isso? Meu Deus do céu, deve ter alguém que já pensou nisso no YouTube. Depois eu fui no YouTube, tinha lá. Eu ia chamar o pedreiro, quebrar, trocar a caixinha. Eu fui no YouTube, uma pecinha, uma dica que o cara faz, custa R$7, telha norte. Você vai lá e faz o negócio. Usa internet, conhecimento, informação. Aí você pega essa mesma geração, não sabe lidar com uma crise, não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com as emoções. Quando é mandado embora, entra em desespero, entra em pânico, quando termina com o namorado, não sabe lidar com medo. É uma geração que não sabe lidar com frustração. Eu tenho um filho adolescente, você precisa ver, ele não sabe perder. Eles não sabem sofrer. É uma geração que
hiperbólica, que é histérica, exagerada, sabe tudo. Meus filhos têm conhecimento sobre tudo, mas eles não sabem perder um jogo de videogame, não sabem lidar com os sentimentos, porque é uma geração da cultura virtual. Então hoje nós estamos vivendo uma sociedade que dá mais valor para a cultura virtual, para as realidades virtuais, do que para as realidades da esfera da vida. Você entende isso? Então ele está conectado. Possivelmente alguns aqui, estou falando, o celular está vibrando o rosto, está desesperado para ver o que é. Né? Os grupos de WhatsApp, as discussões e tudo mais, mudou o mundo, a nossa realidade. Mudou tudo. A internet hoje mudou. A gente pode pensar que mudou a forma que as pessoas consomem, se relacionam, mudou o nosso senso de urgência e emergência. Vou falar uma coisa para vocês, mas jovens não vão entender. Antigamente em casa tinha um negócio chamado telefone fixo. E ele era de fio. O fio enroladinho, ficava do lado da televisão. Tocava o telefone, tinha que abaixar o som da televisão para ele atender. Era assim que acontecia. Se alguém ligasse na nossa casa 7, 8 horas da noite, era uma informação muito importante que tinha a ver com outro dia. Por exemplo, meu pai trabalhava na Sabesp. Então o chefe dele ligava lá, Salim, ó, não é para você me encontrar mais às 7 horas em tal lugar. É para você encontrar comigo 7 horas em outro lugar. De 7 a 8 horas à noite, só se ligava na casa de alguém por uma informação importante para outro dia. Certo? Se ligasse na sua casa, no telefone fixo, depois das 10 da noite, o que era? Morreu alguém. Bateu o carro, meu Deus do céu. Mas se pulava da cama, já morreu. Hoje os grupos de WhatsApp às 3, 4 horas da manhã, vibrando, pulsando, as pessoas não têm mais esse senso. São mensagens fora do horário, ligações fora. Não tem mais senso de urgência importante. Você acorda, qual é a primeira coisa que você faz hoje? Olhar para o celular, para ver se ninguém saiu do grupo da família depois da discussão. Não é? E se sai, fala, meu Deus, o que aconteceu? Não, né? A cultura virtual invadiu a nossa vida. Então hoje nós nos preocupamos muito com essa imagem virtual. Vou falar sobre isso, inclusive, na conferência de jovens agora, que a internet, ela potencializa a possibilidade de mentirmos sobre a nossa vida. O que acontecia antigamente? Era assim, ó. Eu ia passear, por exemplo, morava em Registro, passeio de resistência para Curitiba e para São Paulo, vim no McDonald's, no Play Center. Então a gente vinha com a excursão da escola, batia a foto, ia revelar a foto, tinha que esperar para qual poses saíram, né? Porque eles queimavam o filme e tal, e saíam umas que não tinha nada a ver às vezes, né? Aí você comprava um álbum, os mais jovens sabem o que é isso, tinha um albinho, fazia um álbum. E aonde você levava esse álbum para as pessoas verem? Na família, né? Então você tinha lá o grupo da família, ou os vizinhos, para você mostrar para a família, ó, olha aqui, fui no Play Center, ó, fui lá no Silva Safari, no zoológico, fui na 25 de março, olha aqui, as pessoas viram uma foto, que legal, que bacana, legal, tal, você ia passando alguém para todo mundo. Então, o que você fazia, você exibia para um grupo de 20, 30 pessoas. Hoje o que eu faço, eu exibo para milhares de pessoas. Eu ponho na internet o café que eu tomo, o almoço, eu ponho as coisas da vida assim, para todo mundo. Não precisa mais de alguém. Eu exibo os meus troféus, as minhas viagens, para muito mais gente. E aí tem um grave problema, que eu quero comentar sobre esse item aqui, que é muito importante, pais, jovens, adolescentes, e a igreja tem que parar para perceber. Existe um pastor luterano, sociólogo, chamado Peter Berger. Gosto muito desse cara, faleceu nos últimos anos, um cara muito importante para a história da igreja. Ele dizia que um ser humano, preste bem atenção, social, ele tem que ter 3 esferas da sua vida saudável: a sua vida íntima, a sua vida privada e a sua vida pública. Ok? Ele diz, aonde que é a vida íntima? É o quarto secreto. Então a gente fecha a porta, a gente discute com a esposa, fica mais à vontade, conversa com os filhos, briga ali mais baixinho, é onde nós somos o que nós somos, né? A gente ronca, a mulher dá aquela cotovelada para acordar, vira do lado, tal. A intimidade é o nosso quarto, ali é o que nós somos. Tanto isso é verdade que Jesus disse que nós devemos orar aonde? Por que ele disse isso? Porque lá é o que nós somos. Não é na esquina, num caixote como os fariseus faziam, no quarto. Porque lá é o que nós somos. Então ele diz o seguinte:
Um ser humano saudável tem que ter vida íntima. Ele dá a ilustração do quarto, que tem uma porta entre o quarto e a sala. Aí ele diz, nós temos que ter vida privada. A vida privada, a vida privativa, é a sala e a cozinha. Eu convido você que é meu amigo, convido meus vizinhos, convido os meus pais, até minha sogra de vez em quando a gente convida a sogra para lá, comer uma pizza, você fica um pouco à vontade, mas você não vai ficar andando de cueca, à vontade, você não vai fazer isso na sala. Na intimidade você pode, no quarto, na vida privada não, né? Você está ali mais resguardado, tal, chama os amigos, as pessoas conversam com você, geralmente as pessoas da igreja fazem parte da vida privada, a gente convida um pequeno grupo na célula. E ele fala que a vida pública é quando você abre a porta da sua sala e você vai para a rua. Olha que interessante, vida íntima, vida privada e vida pública. Todos nós. A nossa espiritualidade, ela deve nascer na vida íntima, vir para a vida privada dos nossos filhos, familiares e vir para a vida pública. Ok? O que a internet fez? A internet, ela tirou as portas que separam essas três áreas. Então eu sei que você come, você sabe que eu como. Eu sei que você assiste, você sabe que eu assisto. Então a minha vida privada foi aberta para aquilo que é público. Inclusive nossa vida íntima também. Você sabia de que cada 10 adolescentes, 10, isso é pesquisa feita no Brasil, 8 já tiveram acesso à nudez. E 6 de cada 10 já trocaram imagens de nudez. Eles chamam de nude. É assustador. Ou seja, eles estão colocando a vida íntima naquilo que é público. Então, se para o Peter Berg uma vida saudável é uma vida que tem 3 esferas, isso significa que nós não estamos tendo uma vida saudável. Então, eu mostro para tudo, eu fico preocupado com tudo que as pessoas têm que saber sobre mim, e eu sou mais preocupado com a vida pública do que com a vida íntima. Então a gente vive uma sociedade que está escrava da vida pública, da imagem, da aparência. E a cidade é assim. O cara vai comer um lanche, uma pipoquinha da esquina, bate uma foto com filtro, e torna aquele lugar, aquele lanche, uma coisa espetacular, que é público. É assim. Então na cidade, a cidade hoje ela tem um vírus, não é o vírus zumbi do The Walking Dead, é a virtualidade. Eu ando de metrô, como estão as pessoas? Celular, fone de ouvido, celular. Você vai no aeroporto, celular. As pessoas estão andando na rua, celular. Ônibus, celular. As nossas casas, celular. Restaurante, numa lanchonete, celular. Olha só a cultura virtual. Olha que interessante. Maluco isso, né? Vamos seguir. No carro mesmo, vindo para a igreja, o filho quer pegar o celular e ouvir um programa, porque no rádio o pai está ouvindo uma coisa que está atrás dele. Isso também. Eu vou falar sobre isso, que é a questão dos grupos diversos, né? Não tem comunicação, a internet ela coloca todo mundo. Eu falo o seguinte, para pensar que nós estamos tão conectados, possivelmente aqui, alguns eu tenho nas redes sociais, o Fabiano eu tenho nas redes sociais, estou conectado a ele. Mas se o Fabiano chegar uma terça-feira e falar, cara, você pode conversar comigo? Eu falo, cara, não posso, estou ocupado. É uma contradição, nós estamos conectados, mas indisponíveis uns aos outros. Numa casa, você tem um filho sentado no quarto lá, no computador, você tem outro com o celular no sofá, a esposa no celular, o marido no celular, os 4 estão conectados, mas estão distantes. Olha a contradição. Está perto, mas está longe. É a contradição dos dias atuais, da cultura virtual. Vamos lá. Barreira do sucesso profissional. Existe hoje um Deus que as pessoas procuram, correm, e isso não é só as pessoas que estão fora da igreja. Todos nós. Sucesso profissional. A gente quer ser bem sucedido. A gente corre atrás do quê? Trabalho, promoção, ganha mais. A gente quer isso. A cidade foi contaminada e ela é esse lugar da prosperidade, né? Quem conhece um pouco a história de São Paulo sabe disso. Muita gente veio para cá atrás do quê? Trabalho, ter casa, fazer as coisas, né? Então a cidade ela é construída acima disso. Trabalho, carreira, estudo, tudo funciona assim. Tudo é baseado nisso. Agora,
pensa comigo alguns problemas em relação a isso. Eu quero conversar com você a respeito disso. Uma aulinha rápida aqui, para a gente entender, os mais velhos vão entender muitas das brigas que acontecem. Meu avô, eu tenho 40 anos, então eu vou pegar aqui o meu avô como exemplo. Ele trabalhava para comer. Os avós da minha esposa, os bisavós, os nossos anteriores, eles trabalhavam para comer. Alguns trabalhavam numa fazenda, na colheita, trabalhavam na plantação, tinha uma casinha que era do dono da fazenda, e o dono da fazenda dava o quê? Comida. Quem assistiu aquele filme aqui, Fábrica de Chocolate? Né? Que o menino quer encontrar com ele um ombro para pedir um emprego para o pai, que no filme mostra que eles estão passando fome. A primeira geração de trabalhadores trabalha para comer. Literalmente para comer. Então você não tinha salário, não tinha lei trabalhista, tinha o quê? Trabalhar para sobreviver. Só que essa primeira geração, ela tinha a família como objetivo. Então o cara trabalhava lá, muitos dos imigrantes que vieram para o país, aqui, japoneses, alemães, italianos, vieram por causa disso. Não tinham comida nos seus países pós-guerra, vêm para cá para trabalhar por comida para a família. Certo? Aí depois dessa primeira geração, a segunda geração de trabalhadores, a chamada geração de bens duráveis, geração do meu pai. É a geração que não mais trabalha para comer, ela trabalha para ter uma casa. Porque a casa que ela mora, e os pais moravam, era do dono da fazenda. Ele trabalha para ter um terreninho, um apartamento para o filho para fazer faculdade. Possivelmente, esse templo aqui foi construído pela geração de bens duráveis. Possivelmente, nós que não somos da geração de bens duráveis, ainda usufruímos dessa geração. A casa que eu moro, o sinal de entrada que eu dei, foi que meu pai vendeu uma casa, deu dinheiro para os filhos, meu sogro deu um carro, a gente vendeu, conseguiu entrar. Então a geração de bens duráveis se preocupava em trabalhar para ter uma casinha, para ter um terreninho e para ter um apartamento. Naquela época as coisas eram feitas para durar, por isso que a geração de bens duráveis. A máquina de lavar roupa durava 20, 15 anos, a minha sogra dura até hoje. Por isso que a minha sogra dura até hoje também. Televisão, como que ela lavaria os carros antigamente? Né? Geração dos bens duráveis. Essa geração trabalhava muito, hora extra, para ter a casinha, construir, chegar em casa, pagar o pedreiro, tal. Essa geração. Aí surge a terceira geração de trabalhadores, filhos dessa geração de bens duráveis. É a geração que trabalha com sucesso profissional. Os pais pagaram a faculdade e falaram o seguinte: bom, nós trabalhamos muito, eu quero ter um filho engenheiro, um filho médico, um filho que faça faculdade, então eu vou trabalhar e você vai estudar. Certo? Então essa geração, que é a minha geração, foi para a faculdade, pós-graduação, trabalhar. Essa geração pensa nele mesmo. Não tem filho, casa mais tarde. Para casar tem que ter um monte de coisa. Não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filho. Essa geração ainda usufrui dos bens duráveis. Inclusive, quem está cuidando dos filhos, educando os filhos da geração do sucesso profissional, é a geração de bens duráveis. Você sabia disso? Na minha geração, quem está educando os nossos filhos são os avós. Porque essa geração só quer saber de trabalho, sucesso profissional, carreira, pós-graduação, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, fica com os avós. E tem uma coisa insana, eu preciso falar sobre isso, que eu tenho refletido nas minhas palestras. Essa geração de sucesso profissional ganha às vezes 10 vezes mais que a geração dos bens duráveis. Mas ainda assim empresta dinheiro dos pais. Pega empréstimo consignado dos pais. Eu tenho visto como pastor pessoas que ganham 10, 12 mil reais pedindo 500 reais para os pais, que ganham 2 mil reais e não tem uma dívida atrasada. Não tem cheque especial, não tem cartão. Então, olha que contradição. Nós ainda somos sustentados pela geração de bens duráveis, emocionalmente, materialmente, pela geração anterior. A geração de sucesso profissional, ela está em crise. Ela está em crise, não sabe educar filhos, os filhos não têm limite, os filhos ficam conectados na internet, aí precisa socorrer os avós, está endividado, não sabe lidar com dinheiro, tem problema sério com gestão financeira, e aí a geração de bens duráveis tem que estar sustentando.
eu falo sempre o seguinte: quem vai substituir essa geração? Quem vai substituir essa geração? Que inclusive a igreja, a instituição ainda, é sustentada financeiramente pela geração de bem-jurados. É a geração que se preocupava com as coisas. Eu encontro com tios, familiares, pessoas da igreja, da geração de bem-jurados, que ganham pouco, tudo marcadinho no papel, continha paga em dia, sem nada. E sou pastor de uma comunidade que ganha, em vários casos, ganha muito bem e vive aquilo. Estou lá, meu cheque especial, e um monte de coisa. Então nós precisamos olhar para isso, porque essa geração que não tem tempo para as coisas, é a geração do estresse, e aqui eu quero falar das enfermidades. Essa geração está doente. Vou falar alguns termos aqui: burnout, esgotamento, ansiedade, pânico, angústia, uma série de enfermidades por trabalharem muito e procurarem sempre o sucesso. Hoje, as pessoas estão enfermas emocionalmente por causa disso. É ou não é verdade? Está assim, doente. Vou contar uma experiência para vocês de um amigo, em Ovelha. Olha que interessante. Ele ficou 2 anos da vida dele fazendo um concurso público para ter um trabalho que é a geração do sucesso profissional. Ok? Se dedicando, o sonho da vida dele é a geração de bens duráveis, segurando a ponta lá. E ele estudando, passou. Aí passou, está um pedaço desse troço aí. A geração passou, esse rapaz passou, foi chamado. Chegou no primeiro dia de emprego dele, num escritório grande assim, o chefe dele chegou e falou assim: tá vendo aquela moça ali, que está com o cabelo caindo? Não sei se você repara, a quantidade de moças, mulheres que têm o cabelo caindo hoje, mais jovens, é estresse, que é até o nome dele é enfermidade, estresse, tal. Tá vendo aquele cara todo vermelho, que ele está com uma alergia de fundo emocional, autoimune, acabou de voltar de licença. Tá vendo aquela outra rapaz ali, está saindo de licença amanhã, só para você começar hoje, para ele sair, também está com crise de pânico. Tá vendo aquele ali? Aquele ali tem um problema sério de angústia, burnout, vai e volta a licença. Bom, aquela é a minha mesa e essa é a sua mesa. Você entendeu isso? A loucura. A gente sai de casa, corre, como as pessoas vivem, trabalha no nome de Deus, tem que trabalhar, tem que ganhar mais, tem que correr. Isso é uma loucura. Está deixando as pessoas doentes, disponíveis. É isso que está acontecendo com a gente. A cidade adoece as pessoas que são frenéticas. Aí você vai lá para a zona rural, né? A pessoa vai para lá, não aguenta o silêncio, não aguenta aquela vida, porque está acostumado a ser estimulado, aí sempre com o ritmo acelerado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sempre brinco na igreja e falo aqui: irmãos, vamos orar, porque lá nós temos nossos cultos no domingo, temos também atividade no sábado, e a gente fala assim: contra o inimigo. Vamos orar, pastor. Não é o inimigo também, é o inimigo do sofá. Porque no final de semana as pessoas estão tão cansadas que elas querem dormir e ficar no sofá. Sabe o que as pessoas mais querem hoje? Dormir. Tem casais que brigam, como assim, porque querem ter mais direito de dormir. Não, eu estou mais cansado que você, não, eu sempre vou dormir, porque as pessoas não têm, elas querem dormir. Por causa dessa vida louca delas aqui, ó. Elas querem dormir depois do almoço, dormir no ônibus, no carro, dormir em tudo, querem dormir. Hoje, pessoas elas vão na igreja assim, já pensando, por exemplo, agora você vai dar tempo de dar dormir depois dormir. Porque elas estão extasiadas, elas estão exaustas. A rotina delas é um negócio maluco. Elas comem em pé, a gente come, assim que está acontecendo. Eu fui um ano passado trabalhar num meeting, numa reunião fora do país, e eu recebi um e-mail. Eu vi lá que tinha uma reunião meio-dia e meio. Falei: vai parar para comer? Feijãozinho, um arroz, uma farinha, um ovo frito que é uma moda. No meio da reunião, chega uma mulher, entra com um tupperwarezinho, coloca para todo mundo e fala: agora vai parar. Que nada, abre o tupperware, continua trabalhando e comendo. A vida hoje é assim. Leva a gente à exaustão. Então, vocês vão mudar de cidade. Eu diria que hoje está aqui uma das grandes estratégias
para nós alcançarmos a cidade, é a igreja, esse lugar de cura, falar sobre isso, para essas enfermidades. Preste bem atenção. As pessoas na cidade estão doentes. Nós estamos fora ou dentro dela? As pessoas estão vivendo nesse paradigma. A cidade adoece. Vamos lá. Cultura diversa. Isso tem um pouco a ver com o que o Fabiano falou. Na cidade, tudo é muito diferente hoje. Antigamente, a cidade era mais homogênea. Vou dar um exemplo. Sorocaba. Eu fui estudar Sorocaba. Sorocaba foi muito conhecida pela estrada sorocabana. Lembra? Da antiga FEPASA. Né? A cidade lá foi construída a partir da ferrovia. Então tinha lá o galpão onde eram construídos os trens, manutenção dos trens e a estação. Em torno da estação moravam os chefões lá, as divisões. Então o bairro mais chique da cidade era Santa Rosália, que era o entorno. Os chefes não iam querer pegar um ônibus, nada, queriam certinho. Depois tinha os outros bairros que eram as subdivisões, que era aqueles que estavam abaixo dos chefes, que era Vila Santana, Vila Hortência, e depois a periferia, que eram os operários, certo? Então você tinha, em São Paulo também acontecia isso, os bairros determinados por áreas de trabalho, né? Por isso que você vai a alguns bairros e fala assim, esse bairro, como lá, Lapa era de trabalhadores disso, a Ipiranga era da parte disso, né? Hoje não existe mais isso. A cidade, ela se misturou. A cidade hoje, ela não é mais dividida por processos que a gente chama de homogeneização. Ela é heterogênea. Vou dar um exemplo. Na minha infância, para você entender, todos os meninos gostavam do mesmo tênis, era aquele chamado Bamba. Né? Bamba, depois o Nike Air que entrou, tinha até o Lecheval. As pessoas se vestiam iguais, o corte de cabelo era igual, as roupas eram iguais. Você ia na igreja, você percebia que as pessoas tinham as mesmas vestimentas, não era assim? A gente chama isso de sociedade homogênea. Eu lembro que eu ia escutar música em casa, na época tinha um negócio que eles tinham um negócio chamado LP, disco, lembra disso? Colocava o disco lá na agulha limpinha, o disco, estava com uma vitrola, eu ficava lá com 10, 15 amigos, ouvindo música, a tarde inteira, ouvindo disco, cara. Hoje cada um tem o seu podcast, o seu Spotify, o seu Deezer, o seu playlist individual. A gente fazia isso, não era todo mundo que tinha, né? Todo mundo junto lá. Hoje eu falava para o meu filho isso, eu falava, nossa, que coisa chata, cara, era muito legal. A sociedade hoje é diversa, ela não é mais homogênea. Se eu perguntar aqui para os jovens o que eles gostam, vocês vão perceber que é gosto diverso. E o que a igreja quer fazer? A igreja quer homogeneizar. A igreja, ela tenta ainda fazer com que todo mundo goste das mesmas coisas, se vista da mesma forma, e não é mais assim. A sociedade, ela é heterogênea. Ela não vai mais homogeneizar. Não dá mais. Eu lembro que eu chegava na escola, quando eu estudava Fundação Bradesco, era o mesmo uniforme, a mesma roupa de todo mundo. Eu chegava na igreja, era a mesma roupa, camisa de todo mundo. A loja vendia o mesmo tênis, da mesma cor, para todos os meninos da cidade. Você, café, muita fé ou pouca fé? Né? Não, eu vou dar um exemplo talvez para você se conectar, que eu gosto sempre de contar isso, eu queria desafiar você. Música. Eu entro no meu carro, e até um tempo era assim. Eu escutava uma música que eu gostava. Eles eram criancinhas. Eu brincando, nunca foi. Era Galinha Pintadinha. Sim, era lá as 3 palavrinhas de um amigo que eu tenho chamado Samuel. E aí eu comecei a perceber que eles começaram a crescer. E eu vou ser bem sincero aqui. Eu não gosto das músicas que eu ouço. Nenhuma delas. E eu comecei a perceber que eles começaram a tocar fora do ouvido. Em casa. Então eu ouvia as minhas músicas, afinal de contas eu pago, né? Sempre falo. Quem paga que sou eu, né? Então, a minha esposa também gosta de um tipo de música mais lenta, que não tá de chorar, uma música mais assim. E eu gosto de outro tipo de música. Se eu não me abrir ao que ela gosta, ao que eles gostam, cada um põe um fone de ouvido e fica no seu mundo. Aí a minha esposa e eu falamos, vamos fazer o seguinte, a gente sempre viaja, né? Cada um escuta 20 minutos, o seu tipo de música. Os meus filhos,
Legal, vamos ouvir. O Luca também gosta de tipo de música, o Theo gosta de um tipo de música, eu gosto de música e a minha esposa de tipo de música. 20 minutos é uma eternidade quando você ouve uma música que você não gosta. Mas eu prefiro ouvir do que me desconectar do meu filho. Eu prefiro ouvir do que olhar para o televisor e ver meu filho num fone de ouvido e não trocar uma palavra com ele. Então, aonde que a igreja perdeu o bonde aqui da história? De que a gente precisa abrir mão, como Jesus abriu mão, de algumas coisas que não são centrais no Evangelho, para nós ainda termos intimidade e conexão. Senão, meu filho vai se tornar um estranho para mim. A igreja não vai mais homogeneizar. Não fique triste de dizer isso para você. Mas nós não vamos homogeneizar uma sociedade heterogênea. Cabelo igual a todas as mulheres. Roupa igual a todos os homens. Não é mais assim. É claro que a gente está dizendo aqui que liberar, a gente sabe que o pecado faz a gente para o excesso. Não estou falando de excesso. Estou falando de que existem algumas coisas que a gente tem que abrir mão em função do outro. É um que deixa o hino, fala assim, não, tá bom, vou tocar um hino, um louvor. A gente vai fazer isso, nós vamos abrir mão para que a gente não perca um ao outro, para que haja conexão entre nós. Então, quando vocês falam que nós falamos sobre cidade, a gente precisa entender que assim como nas nossas casas não há mais homogeneidade, os meus filhos vão cortar cabelo esses dias, lá eu levo eles para uma parte da igreja, cortar o cabelo, eu ainda levo eles. Aí o Lucas falou assim, eu quero o cabelo igual o Gato Galáctico. O Gato Galáctico é o youtuber. Eu falei assim, deixa eu ver esse Gato Galáctico. Meu Deus do céu. Parece um sabiá molhado. Eu podia chegar lá e falar assim, quem vai falar o pai de cabelo sou eu, você vai cortar cabelo porque eu estou mandando. Só que qual é a possibilidade de eu me desconectar do meu filho? Eu não podia cortar o cabelo igual a Neymar. Hoje a gente precisa desse senso de olhar a princípio, porque os nossos filhos talvez não estejam aqui, porque a gente ficou brigando com coisas que não são essenciais. Meu filho de 12 anos é muito diferente de mim. Ele é muito diferente de mim. Vou contar uma experiência aqui, alguns irmãos mais velhos ficam chateados. Meu pai era São Paulino. Ainda bem que ele descansou antes de ver essa tragédia que estava o time dele. Meu pai, nós temos de uma Brasília, nós temos um Morumbi esse jogo. Meu pai era extremamente perfeccionista com o horário, rígido com o horário. Nós chegávamos no Morumbi antes da Polícia Militar, década de 80. Você imagina isso? A Polícia Militar chega 2 horas do jogo, chegava antes. Você viu o caminhão chegar com os cavalos. É uma atração. Meu pai era extremamente pontual. Não gostava de pegar fila. Foi entrar no Morumbi, abrir os portões, só estava a gente lá, você gritava. Só que meu pai entrava lá e dizia o seguinte, nós não vamos ficar aqui, vamos ficar lá em cima, se der briga aqui, estamos longe da torcida aqui desse vucu-vucu. Nós vamos lá em cima, então nós vamos num lugar, bem em cima, eu, meu irmão, meu pai ali, chegamos, sentando, São Paulo jogava o jogo, terminava o jogo, o que eu vai fazer? Vamos esperar todo mundo sair. E era assim. Saía todo mundo. Na hora que os cavalos estavam dando o caminhão, nós estávamos indo embora. Pegar o gato, meu pai também não gostava disso. Mas assim, tudo ali. Hotel, meu filho, totalmente diferente. E aí nós fomos no jogo de São Bento, o time de São Paulo, da Mãe, São Bento, o time da cidade. Vamos para o nosso jogo de São Bento. Chegamos mais cedo que todo mundo. Por que eu fui no cara assim? Chegava, nossa, pai, não está muito cedo. Não tem ninguém ainda, né? Tá bom, o pai deixou assim. Chegamos lá, entramos no estádio. Eu falei para o filho, não, vamos sentar lá, aqui um cara no canto, se tiver briga, um pulo, vucu-vucu, ninguém vai alcançar para mim, vamos lá. Aí nós fomos até o hotel, 8, 9 anos, 10 anos. Pai, vamos mais para lá. Não, vamos ficar aqui, filho, aqui. Pai, vamos sair junto. Não, vamos esperar todo mundo sair, porque eu fico aqui. Um dia desses, o São Bento conseguiu um acesso na Série B, estádio lotado, os meus 2 filhos pulando, feliz da vida com o time de São Bento. Eu, há alguns anos, dou devocional para os jogadores de São Bento na concentração. Eu conheço alguns deles. O meu filho falou
pai, vamos lá. Só que eu estava ganhando 1-0. Vamos lá no meio da torcida, tem um bandeirão. Não, vai, eu vou. Se der briga, vai dar problema. Aí o meu mais novo, o meu mais novo, que é calminho, tranquilão. Pai, vamos lá. Vamos lá, o Theo está casando, vamos lá. E eu fiquei com você, tá bom, vamos lá. Você imagina, um robô, não eu, presbiteriano, lá no meio da torcida, de repente vi o bandeirão. E eu, presbiteriano, e o torcedor pulando. Isso foi uma delícia. Quando eu vi, eu estava pulando com ele. E o Theo pulou, tirou a camisa, balançou, falei, o que ensinou isso para você? E ele estava lá, feliz, os dois com o bandeirão subindo. Até coloquei na internet, tem esse vídeo na internet com os meus filhos. O bandeirão subindo e descendo, foi uma coisa deliciosa. Eu acho que eles são pentecostais, né? Isso, exato. E eles felizes e tal, e tudo. A minha esposa viu, ela não acreditava. Assim, não é o pai de vocês. E então, terminou o jogo. Vamos passear com eles? Não, agora vamos esperar, vamos sair. Aí eu vou negociar. O que acontece? A gente aprende com os nossos filhos. A gente aprende. Meu pai me ensinou pontualidade, seriedade, honestidade. Ensinou coisas boas para minha vida. Meu pai foi um homem que Deus me presenteou como pai. Mas isso não quer dizer que eu não deva viver experiências novas com meus filhos. E nós temos que entender que a graça e o amor de Deus nos permitem isso. Sem negociar valores, né? Eu lembro que nós estávamos no estádio uma vez e o bandeirinha estava no impedimento. Imagina aquele coro xingando o bandeirinha. E o Theo, pai, posso xingar? Não pode. Não pode xingar. Não pode xingar. Vamos aqui firme. Não vamos xingar. De repente, gol de São Pedro de novo, bandeirinha no outro. Bandeirinha, eu não posso falar, mas é tudo isso que estão falando aqui. A gente precisa entender a graça e o amor de Deus para que as pessoas conheçam o amor dele. Assim como eu conheci e aprendi a ser pai com meu pai, o meu filho aprender comigo. E esse é o desafio. Não é fácil. Não é fácil. Pode chegar, dar um tapa na mesa e dizer assim, quem paga sou eu, vai ser assim. Mas eu posso perder meu filho. E eu não quero perder meu filho. Eu quero que ele conheça o Evangelho, o caminho do Evangelho, e tenha em mim um amigo. Esse é o desafio. Vamos lá, caminhando para o final. Abraham Kuyper, eu gosto muito dessa frase dele, ele diz o seguinte: não há uma polegada quadrada no universo inteiro do qual Cristo não possa dizer, isto é meu. E quando nós falamos da cidade, Deus quer alcançar a cidade e as pessoas. E o nosso papel como igreja é alcançar essas pessoas. Como? Não, desculpa, eu falei isso aqui importante. Pacto de Lausanne. Em toda cultura existe a expressão do belo, mas porém também existem as marcas do pecado. A gente sempre vai ter que avaliar as consequências do pecado na cultura, os excessos, mas também avaliar em qual sentido nós podemos também apresentar o Evangelho. Ok? Qual que é o limite disso? Qual que é o desafio disso? A gente sempre se preocupa com aquele texto que fala, mas a aparência do mal. A aparência do mal. Vou dar aqui uma dica para o Fabiano estudar esse texto com vocês. A aparência do mal ali está conectado ao antônimo que é ser de Deus. A aparência do mal tem a ver com corrupção, desonestidade, mau testemunho. A aparência do mal não é, muitas vezes, a gente justificar coisas que nós não queremos fazer para aproximarmos das pessoas, achando que os outros vão julgar. E a aparência do mal não é o crente achar o mal na vida do outro, mas é o não crente olhar para a nossa vida e ver mal. Você sabia disso? Paulo está dizendo que nós devemos evitar a aparência do mal diante do não cristão. E quando nós começamos aqui, nós falamos uma série de coisas que eles estão olhando para a gente vendo. A aparência do mal aqui não é outro irmão da igreja encontrar com ele e falar assim, eu vi o pastor lá no Morumbi, eu vi o pastor lá com o filho dele no São Paulo. Esse não é a aparência do mal. A aparência do mal é com o não cristão e com aquele que estão iniciando a
fé. Deus está iniciando a fé. Vamos lá. Pular. Pular esse aqui. Como que nós devemos agir? A igreja deve criar interface com a cultura. O que é a expressão interface? A gente tem que aproximar da cultura e entender a cultura para poder falar para a cultura. Vou dar um exemplo. Quando eu falo interface conectar com a cultura, não é vamos fazer uma festa aqui então para convidar as pessoas para um baile. Não é isso. A gente fala o seguinte: as pessoas estão doentes, não estão doentes? Vamos falar sobre ansiedade. As pessoas estão cansadas. Vamos alterar as nossas programações para que as pessoas tenham tempo para a família e tempo para a igreja. Vamos entender a cultura. Vamos falar sobre os problemas de estresse. Vamos falar sobre os problemas sobre essa questão do Deus do trabalho, do Deus do sucesso profissional. Quando eu falo criar diálogo à cultura, é que às vezes a gente se reúne na igreja falando de coisas do passado que não são relevantes nos dias atuais. Você entende isso? Vou dar um exemplo. Muito sincero para você. Quando eu me converti, eu estava naquele momento que eu levava todo mundo para Jesus. Todo mundo. Eu chegava na escola, levava todo mundo. No meu trabalho, eu falei assim: nós vamos para a igreja no final de semana. Eu e meu pai não vim buscar vocês. Meu pai, na época, não ia na igreja, mas me deu carona. Foi com o carro dele, uma Elba. Eu fui com o Fusca que eu tinha. Fomos até São Paulo, pegamos um grupo de pessoas que trabalhavam comigo. Fomos na igreja que eu frequentava em Piedade, presbiteriana. Aí eu cheguei, vi os bancos cheios de gente assim. E de repente, falei assim: hoje Deus vai fazer obras, vai tocar, começou o louvor, eu orando. Aí, de repente, não era o pastor que ia pregar. Eu falei: não, já não é o pastor. Era um outro que estava lá visitando. Eu falei: Jesus, vai usar ele também. Então, usou tanta coisa para falar. E de repente ele sobe lá e fala assim: irmãos, eu pedi licença, mas eu preciso falar da novela. Essa novela é um absurdo. Porque na época era uma novela que falava da Jade, lembra? Lembra? Peguei, né? Era uma novela que falava sobre um cigano e uma coisa lá que estava acontecendo. E ele começou a falar mal da novela, começou a falar mal da Globo, falar mal da televisão. E eu tinha ali aproximadamente umas 10 pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho. E eu fiquei assim, pensando, agora, não sei o quê. Cheguei para trabalhar no outro dia, no meu trabalho, o meu chefe chegou lá na sala: e aí, como foi lá na igreja do Caio? Aí um mais gozador falou assim: seu Roque, que era meu chefe, o senhor gosta de novela, seu Roque? Só que eu gosto. Então você vai adorar a igreja do Caio. O pastor conhece tudo sobre novela. O que acontece? Às vezes nós não falamos das coisas da vida das pessoas. Cansaço, falta de significado. A gente fala de coisas que são periféricas, que não tem nada a ver com a cultura, com a vida das pessoas. É isso que está acontecendo. A igreja é irrelevante. Ela perdeu sentido. Passar aqui. Criando ambientes para relacionamentos saudáveis. Aqui eu quero gastar 2 minutinhos para falar isso, estou monitorando o tempo. Qual é, vou fazer uma pergunta, a maior necessidade das pessoas hoje? Relacionamento. As pessoas não têm mais amigos. As pessoas não têm vínculo. Casais não têm amigos casais. Não sei se você se assusta quando recebe uma notícia de que um casal se separou. Você fala: poxa, mas nem percebia. Eles não têm amigos, não têm confidentes. As pessoas não têm mais tempo para amizade. Hoje você fala assim: pode entrar na minha casa e fala: nossa, já vai na minha casa, tem que lavar a louça. Nossa, depois vem embora tarde, vai embora cedo. Ou você vai e pede uma pizza, passa no Habib's, né? Assim, as pessoas não querem trabalho. A amizade dá trabalho, as pessoas não querem, né? As pessoas não têm esse sentimento mais de que a amizade é importante. Só que estão precisando de amigos. Vou fazer uma pergunta: você tem amigos? A maior necessidade das pessoas é amizade. Então o que eles devem fazer para a cidade? Ser um local que proporciona relacionamento. Eu sempre falo isso na igreja. Sabe qual é a maior estratégia de evangelismo hoje? Relacionamento. Relacionamento hoje é a maior estratégia de evangelismo. Você quer evangelizar alguém hoje na cidade? Se torne amigo dela. Um cara do seu trabalho, outro que você convidar ele para uma programação, se torne amigo. Se envolva. Convida o cara para comer uma pizza na sua casa. Convida o cara para um café. Ele vai convidar você para a casa dele. Vínculo, relacionamento. Não é você trazer mais o cara com uma programação que você não conhece.
conhece, esperar um pregador de fora falar. Claro que o Espírito Santo de Deus usa várias coisas, mas hoje a maior estratégia de relacionamento, de evangelismo, são os relacionamentos. Nós temos um evento na nossa igreja que chama-se Morumbi Day. Agora mudou para conectar. Sabe o que é? Nós alugamos uma chácara. Estamos evento o ano todo. A gente aluga uma chácara e nesse dia nós não temos programação. A igreja aluga, tem rede, tem lá coisa para brincar. Cada um leva a sua comida, a gente junta as panelas. Eu faço uma devocional, 5 minutos, uma música. Irmãos, hoje o dia é para a gente estar junto. Lota o lugar. Que as pessoas trazem seus amigos, trazem vizinho, criançada, jogar futebol, para criar relacionamento. Já imaginou a insanidade de pensar que alguns anos atrás a igreja deveria fazer isso? Pequeno grupo, célula, ministério de casais, palestra para mulheres, palestra para homens. Por que nós precisamos fazer isso hoje? Porque as pessoas estão precisando de relacionamento. Faz palestra para os homens que hoje são meninos, hoje tem nome menino. Faz palestra para a mulher, faz encontro de casais, encontro de relacionamento, pequeno grupo, vínculo, relacionamento. A igreja é um lugar de relacionamento. Não só de programação. Agora, a gente marca lá um culto, tem que chegar 10 minutos antes, começa o culto, programação, termina o culto, todo mundo embora. Criar espaços de relacionamento. Treinar pessoas, discipular pessoas, para que sejam discipuladores, se envolver com as pessoas. Eu tenho uma experiência interessante. Quando eu comecei a igreja, não tinha ninguém. Eu tinha que me relacionar com as pessoas. Tinha que me envolver. Fui cortar cabelo com o cara, comecei a me relacionar com ele. Tudo bem que ele se assustou, porque logo no início eu já convidei ele para jantar na minha casa. Depois ele falou, nossa, cara, fiquei assustado agora. O cara se assusta. Comecei a criar relacionamento, ele vinha na minha casa, na casa dele. Aí um dia ele me convidou para um aniversário. Tem que ir domingo à tarde, porque é 7h30, aniversário às 4. Passa no aniversário. Fui no aniversário da minha esposa com meus filhos. Batizei ele, a esposa dele. Depois de 3 anos de amizade. 3 anos de amizade. Então, hoje, as igrejas que crescem são igrejas que investem em relacionamento. Evangelismo através de relacionamento, criando ambientes para relacionamentos saudáveis. Não trazer para a briga de reunião, para a discussão por de parede. Trazer para um lugar doente, não. Um lugar saudável. Saudável. As pessoas estão precisando disso. Outro item. Pregando o Evangelho transformador. Para mim, isso é o principal. Queridos, nós temos que parar de falar de coisas periféricas e pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu vou falar o Evangelho aqui 1 minuto para você. 1 minuto vou pregar o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho mostra Deus vindo na nossa direção. O Evangelho é o movimento de Deus na nossa direção. E a gente procura em várias coisas significado, há um vazio no nosso coração que a gente tenta preencher de diversas formas. Mas só o Evangelho é que preenche esse significado. E o que diz o Evangelho? O Evangelho diz que eu e você, nós estamos desconectados de Deus. O pecado faz isso. O pecado distorce a nossa vida. Nós estamos distantes de Deus, distantes das pessoas, fazendo mal a nós mesmos. Deus, na sua graça e no seu amor, enviou o seu Filho para morrer por nós, para tirar de nós essa consequência do pecado, que era a desconexão, nos aproximar de Deus novamente. O Evangelho diz isso. O Evangelho é um movimento de Deus vindo na minha direção. Eu estava longe, fui encontrado. Estava perdido e fui achado. Só que a gente fala de um monte de coisa, da história da igreja. Aí, Evangelho. Na nossa igreja, na equipe pastoral, nós temos lá um objetivo. Todos os domingos, pode ser um tema de ansiedade. Nós pregamos o Evangelho sobre ansiedade. Pode ser um tema, nós vamos falar sobre culpa amanhã. Na conclusão, Evangelho. O Evangelho transformador. Quem pode mudar um casamento? O Evangelho. Quem pode mudar um cara depressivo? O Evangelho. Quem pode mudar um cara que vive numa crise de tristeza? O Evangelho. Quem pode curar uma família que está destruída, arrebentada? O Evangelho. Porque só o Evangelho muda a vida das pessoas. Não é a igreja, não é se tornar membro tão somente, não é vir aos cultos. O que muda a vida das pessoas é o Evangelho. O que cura a vida das pessoas é o Evangelho. Então nós devemos falar mais sobre o Evangelho, pregar mais sobre o Evangelho. Tem um livro, Fabiano, chamado O que Fizeram do Evangelho. O pastor David Nicholas fez uma pesquisa em várias igrejas.
E ele foi assistir o culto, participar das programações, e ele descobriu que a grande maioria não pregava o Evangelho. Falava sobre vitória, falava sobre bênção, falava sobre prosperidade, falava sobre a história da igreja, falava de um monte de coisa, mas não pregava o Evangelho. Então, todos os domingos, eu sempre digo o seguinte lá, duas coisas. A pregação tem que ser entendida por qualquer pessoa. Não cristão, ele vem, ele ouve, ele entende. Segundo, pode vir uma pessoa beriana lá, de 30 anos de igreja, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai ouvir a pregação e vai falar, é Bíblia. Porque a Bíblia ensina isso. Nós temos que ter relevância bíblica. Relevância bíblica. O que o Evangelho transforma a vida das pessoas? A igreja é um lugar de transformação pelo Evangelho. A igreja é um lugar de testemunho de vida. E nós perdemos isso. Eu era assim, hoje eu sou assado. Eu tive uma crise conjugal, eu passei por problemas, o Evangelho me transformou. Aí eu não falo mais isso, do poder do Evangelho na vida das pessoas. Olha só, eu estou aqui para dizer algo que nós deveríamos saber, que é a pregação do Evangelho que muda a cidade. Porque só o Evangelho muda o indivíduo, e esse indivíduo está na cidade, se envolvendo, se relacionando. E qual o impacto desse conteúdo na vida das pessoas? Como agir? Desenvolvendo uma comunidade multicultural, ou seja, acolhendo as pessoas, os jovens, adolescentes, crianças. Lá na nossa igreja está proibido falar que a criança é o futuro da igreja. A criança é um presente da igreja. É adolescente, jovem, espaço. Nós temos um programa de culto lá, o adolescente participa do programa do culto, desenvolvendo os ministérios. A igreja tem que servir todo mundo, todos os grupos de pessoas, todas as faixas etárias, acolher. E aqui eu quero terminar falando sobre a questão diaconal, e eu vou encerrar aqui. Nós precisamos também nos envolver com os temas da cidade e as necessidades. Aqui nós estamos falando dos problemas sociais. A igreja, ela acha, em algum momento, que as pessoas virão para cá. Nós estamos aqui, em Santo Amaro, e as pessoas vão passar aqui. Olha, os produtos de Deus podem passar alguém e falar, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. O que é aqui? Pode. Muito difícil. Mas a igreja precisa ir até a cidade, se engajar com os temas da cidade, de violência, os problemas. Lá em Sorocaba, nós desenvolvemos com alguns temas da cidade. A igreja falou assim, o que nós podemos fazer? É agasalho? Nós vamos dar agasalho. Não tem um espaço aqui para dar treinamento contra combate à violência sexual infantil. Nós vamos ceder espaço para falar, o que a gente pode fazer diferença? Ajudar as pessoas. Nós temos um problema de desemprego muito grande lá. Vocês talvez estão sofrendo como nós. Cesta básica? Legal. Não, nós vamos chamar a pessoa, vamos dar palestra para elas de como fazer currículo, fazer um banco aqui de contato. Irmão, da igreja, o que a igreja pode fazer de forma efetiva com os temas da cidade? Então a gente faz fórum, debate. Nós recentemente trouxemos um cara para dar uma palestra de como as pessoas devem se portar nas entrevistas de trabalho. Fala assim, não vai ninguém, não tinha lugar para parar o carro. A comunidade desempregada aqui na cidade hoje, o cara fez uma palestra de como você se porta na entrevista. Agora a próxima palestra é como que você monta um currículo, quais cursos você faz para ser realocado. A igreja precisa se envolver com esses temas da cidade. As pessoas vão passar, o que é aqui? Aqui é a igreja. Mas o que a igreja faz para a cidade? Quais são os temas da cidade que ela se envolve? Quais são os temas? Então, quero terminar, são 4 horas já, dizendo e fazendo a seguinte reflexão. Deus nos plantou aqui por um motivo. Estar aqui em Santo Amaro não foi um acidente, é um propósito. Estar aqui nesse local é um chamado, uma missão. Nós somos plantados no concreto. Se antigamente as igrejas rurais eram plantadas no solo, pessoas iam de cavalo, horas, lá no monte, a igreja era no monte, para as pessoas verem, passarem um dia. Não, nós não estamos mais, nós estamos no concreto, nós estamos aqui. Bom, se Deus nos colocou aqui, é para ser o sal e luz do mundo, para uma cidade que está enferma. E qual é o conteúdo que nós temos para essa cidade? O Evangelho transformador. O Evangelho transformador. Agora, nós podemos esperar que as pessoas venham para aqui, que entrem pela porta, com essas 2 mãos, assim, sem nenhum tipo de esforço, ou Deus pode enviar cada um que está aqui, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua vizinhança, para que cada
cada um se relacione com essas pessoas e traga pessoas para viver em comunidade, relacionamentos saudáveis e conhecer o Evangelho. É isso. A gente vai embora daqui a pouco, eu vou entrar no meu carro, tem que estar 6 horas no meu carro para dar uma palestra lá. Nesse meu trajeto, quantas pessoas vão me conectar e me envolver? Quantas pessoas eu vou, de alguma forma, ser um instrumento de Deus para o Evangelho? Porque a cidade clama, a cidade urge, a cidade está doente, a cidade está enferma. E Deus, eu creio nisso, Fabiano. Deus tem um propósito. Deus colocou vocês aqui e está levando vocês para um lugar novo. Deixa eu dizer alguma coisa. Deus está dando isso para vocês. Que privilégio. Mas junto com o privilégio vem responsabilidade. Quando Pedro diz assim que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes. Se Deus está dando para vocês uma oportunidade, é porque Ele tem uma missão. E a missão é que a IAP Santa Amaro leve o Evangelho para a cidade. Esse é o nosso grande desafio. Perguntas? Caio, hoje está tornado muito comum as igrejas trabalharem com séries de mensagem, né? Inclusive o senhor trabalha lá na Hub Morumbi. Fala um pouquinho sobre a importância, a relevância de uma séries de mensagens com base no contexto da qual nós estamos vivendo. As séries de mensagens, elas são boas porque elas nos ajudam em alguns motivos. Primeiro, divulgação. Você tem material para divulgar as pessoas que têm aquele tema, né? Segundo, que tem a ver com os temas da cidade. Então, ansiedade, medo. Semana retrasada, eu fiz uma série chamada Tempestades. E desafiei pessoas da comunidade a convidarem outras pessoas que estão passando por problemas de sofrimento, de luta financeira, saúde, e várias pessoas vieram. Então isso é um instrumento de divulgação. Ah, mas o Espírito de Deus sopra onde quer. Sim, sopra. Deus vai falar através da palavra dele, nós cremos nisso. Isso não vai colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixa. Não é essa a intenção. É apenas um instrumento, porque isso é importante nesse contato. E terceiro, a sociedade hoje ela gosta de narrativas, ela ouve narrativas. A sociedade ela está sendo construída baseada em narrativa. Sabe o que mais faz sucesso hoje? Séries de televisão, Netflix. Porque tem uma história, tem uma narrativa. E a série temática dá a possibilidade de você pegar um assunto e desenvolver aquele assunto com uma narrativa. Dentro de uma narrativa. Então, didaticamente, Fabiano, é muito melhor pegar em série. Então, eu estou pegando uma série agora chamada De Dentro para Fora. Semana passada eu falei, olha, existem coisas no coração que precisam ser transformadas. Quando Jesus diz assim, não é o que contamina o homem o que está fora, mas é o que está dentro para fora. E eu falei o seguinte, nós precisamos tratar o coração. É ali que está o problema. Amanhã eu falo sobre culpa. Muitas pessoas escravizadas pela culpa. O que Deus nos apresenta? O Evangelho liberta as pessoas da culpa. Então a série temática, ela potencializa essa estratégia da pregação do Evangelho. O ensino, que é importante, essas coisas eu faço em outros ambientes. Escola, oficina, pequeno grupo, o culto de pregação, adoração a Deus, claro, louvor e adoração, mas Deus falando através da palavra no coração daqueles que precisam. O senhor falou aí que começou em 2004, se não me engano? Não, comecei em 2008. 2008. E fundou a primeira, ou pelo menos abriu no tempo de 2011, é isso? Isso. Como é que foi esse salto? Assim? Quando que vocês decidiram abrir? Quando estava pouco número? Como que foi esse processozinho da igreja crescer? Na igreja presbiteriana tem três coisas que você pode se tornar uma instituição. Liderança, tem que ter líderes, tem que ter saúde financeira para se manter, né? E você tem que ter uma estabilidade de projeto, você está já há algum tempo, no caso são 3 anos. Então nós temos um programa que foi crescendo, fomos nos estruturando, e aí chegou um momento que a gente tinha capacidade de ter responsabilidade de alugar um lugar, de ter liderança própria, de ter CNPJ e poder se organizar, entendeu? Esses 8 que você começou, você disse aí, começou com 8 pessoas, não foi? Sim. Já eram membros da igreja? Ou você conquistou esses, eu imagino que seja você e sua esposa mais 6? Não, eu e minha esposa mais 8. Mas eram membros da igreja? Então, dois eram vindo da igreja mãe, que vieram junto comigo. Os 2 não eram crentes, foram novos, pessoas novas.
E os outros 2 casais vieram da igreja que era pastor, enviados por ela. Então eu cheguei para a igreja e falei assim, eu quero começar um projeto. Eles enviaram 2 casais, a igreja mãe enviou um casal, e eu convidei um casal que não era cristão para participar. E eles estão todos comigo até hoje. Hoje nós temos aproximadamente, reunimos 500 pessoas no final de semana. Com muitos desafios, cara. Não é fácil. Aproveitando, fala um pouquinho do desenvolvimento da equipe pastoral, né? Porque lidar com 500 pessoas... Nós temos um secretário em tempo integral, eu e mais uma. Na EPI nós temos pastor, né? Tem mais a Bruna, que cuida do campo de São Roque, e também ajuda com a gente com jovens e adolescentes. Tem o Ricardo, que cuida de pré-adolescentes. E aí eu tenho mais 2 seminaristas parcial, que é a Tabita, que cuida da gestão e planejamento, e o Múcio, que cuida do material de conteúdo. Hoje é uma equipe maior. Chega uma hora que a própria liderança vai vendo 20 pessoas, tem que cuidar, atender, acolher, a volume vai crescer. Isso é um bom trabalho, né? Um bom motivo. Mas a demanda, a igreja, como a gente não tem recurso, a igreja sempre vem a demanda depois do recurso. Essa é uma realidade. Então vai vindo a demanda e a gente vai vendo o desafio da igreja. Ou seja, Caio, necessariamente a equipe pastoral não necessariamente seja composta somente de pastores, né? Mas de pessoas que podem contribuir nesse trabalho de desenvolvimento pastoral. Hoje nós temos 2 seminaristas e um secretário no tempo integral. Então isso também ajuda. E os líderes de pequeno grupo são todos liderança leiga, que a gente chama, né? Líderes leigos. Todos eles. Música também, bastante música. Desafio da cidade, para nós concluirmos. A nossa casa e os nossos relacionamentos. É ali que Deus quer nos usar para alcançar, pregar o Evangelho. Sabe qual é a melhor coisa da igreja? Vida transformada. Gente, a igreja que perde o foco de vida transformada, a gente vira um grupo religioso. Como os fariseus, saduceus, escribas. A igreja que perde o foco, que é um ambiente de vida transformada, a gente precisa resgatar isso. A igreja é um lugar de vida transformada. Mais preocupante do que o mundo entrar na igreja é uma igreja irrelevante que não prega o Evangelho que transforma vidas. A gente precisa ouvir o Evangelho transformando relacionamentos, famílias, onde não tinha perdão, tem perdão, onde não tinha cura, houve cura. E é isso que é a igreja, lugar de transformação. Queria agradecer. Vocês podem acompanhar um pouco nas redes sociais, não muito, né? Muito bom. Estou aqui também para agradecer o Fabiano. Nós vamos estar juntos no congresso da Ministério Jovem, né? Ministério Jovem. Ano passado também estive na conferência missionária lá no Sumaré. E tenho vários amigos aí, pastores, além de dar aula na FATAP, que agora é CETAP. Sempre estou participando de alguns eventos, é muito bom. Eu agradeço a Deus pela seriedade, eu sempre falo isso onde eu vou, a seriedade que a Igreja Adventista da Promessa tem na sua organização, na formação dos seus pastores, é uma coisa assim, a agradecer a Deus. Ok?